proposta que a gente está trazendo para a nossa reflexão, a gente encontra lá no capítulo 25 do Evangelho, que é intitulado Buscai e Achareis, e em seguida está lá, ajuda-te e o céu te ajudará. E como todos sabem, sempre vem um trechinho ali de uma passagem de Jesus, nesse capítulo, onde ele afirma para a gente assim que se a gente bater, a porta vai se abrir. Se a gente buscar, a gente vai achar. Se a gente pedir, a gente vai obter. Porque aquele que procura, acha, aquele que bate, abrir-se-á, e aquele que pede, dar-se-á. Ou seja, se nós, sendo ainda imperfeitos, se os nossos filhos pedir pão, a gente não vai dar uma pedra para ele. Se ele pedir um peixe, a gente não vai dar uma serpente. Então, nós, sendo ainda espíritos reeducandos, com muitas falhas, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá nosso Pai que está no céu. Então, ele inicia com essa passagem do Evangelho, onde nos faz refletir acerca dessa verdade, porque todos nós temos uma grande potência dentro de nós, que muitas vezes, invariavelmente, a gente não a utiliza. Talvez por falta de confiança, talvez por falta de fé, que é o poder da vontade, da proatividade, da reação. Todos nós desejamos felicidade na nossa vida, não é verdade? Desejamos o bem, desejamos que tudo corra com tranquilidade, serenidade. Porém, as coisas não acontecem no tempo ou do jeito que nós gostaríamos, não é verdade? Seria bom se nós tivéssemos esse controle, mas nós não temos controle, acho que quase sobre nada nessa vida. Alguns de nós talvez gostariam de controlar certas situações, talvez até pessoas, né? Já pensou? Eu teria uma meia dúzia de pessoas que eu adoraria controlar. Tipo um controle remoto, sabe? Dá um pause agora, pá! Mas infelizmente não é assim. Infelizmente não é assim. Então, a vida se nos apresenta como deve ser. É sempre importante a gente lembrar que nós somos espíritos, que estamos aqui numa breve passagem, né? Os mais maduros aqui presentes, acho que vão concordar comigo, que o tempo está passando tão rápido, né, gente? A gente já está falando em Papai Noel aí, né? Parece que começou o ano ontem. O tempo está passando muito rápido. Tem gente até achando que a Terra está girando mais rápido, mas não é isso. Talvez seja o nosso foco, o nosso olhar para a vida, a maneira como a gente lidar com o nosso dia a dia. Porque muitos de nós mal põem o pé fora da cama pela manhã e agradecem a grande bênção que nós recebemos no dia de hoje. Ainda que o nosso dia tenha sido muito difícil. Alguém saberia me dizer qual é essa bênção? A própria vida. Porque ainda que com todos os nossos desafios lá fora, nossas dificuldades, a gente despertou mais um dia nessa escola. E muitas vezes a gente mal põe o pé fora da cama e agradece isso. A gente já acorda preocupado, focado no problema, naquilo que precisa ser resolvido. Alguém é ansioso aqui? Não precisa levantar a mão. Os espíritos já levantaram. E nós ansiosos que todos somos, né? Uns mais, outros menos, mas isso é inato do espírito reeducando. A gente já desperta com o foco e com um olhar totalmente voltado para as coisas deste mundo, nos esquecendo dessa prece, desse agradecimento da bênção da vida. E aí a gente sai na correria para os nossos afazeres. O fato é que é lícito as preocupações, a gente trabalha, corre atrás para ter o conforto, o bem-estar, tudo isso é lícito. Mas, uma vez que nós temos esse entendimento de que somos espíritos, todos os interesses materiais, de resoluções de problemas e tudo mais, tem que, pelo menos,
A nossa espiritualidade tem que estar pelo menos em pé de igualdade com estes interesses. E às vezes esses interesses se sobrepõem. Nós nos esquecemos até que vamos desencarnar. A gente vive meio que num piloto automático do dia a dia, por conta dessa correria, né? E sempre com esse olhar material, um olhar somente com os olhos carnais, né? E aí a gente vai enfrentar os nossos desafios, que todos temos, mas que têm um propósito. O fato é que muitos de nós, isso é muito comum, a gente pensar assim, poxa vida, meus problemas, quando eu conseguir resolver tal coisa, eu vou me sentir melhor. Olha, quando eu pagar aquela dívida, eu vou tirar um peso das minhas costas. Quando aquilo acontecer, então o nosso pensamento já vai determinando, nós vamos determinando que nós vamos nos sentir melhor quando isto ou aquilo acontecer. Quando, na verdade, não precisa ser assim. Porque nem sempre os problemas sendo retirados do nosso caminho, aliás, acho que essa é uma experiência que todos nós já vivenciamos, já chegamos a essa conclusão. Quando a gente resolve, se temos meia dúzia de problemas que mexem conosco, se a gente resolve 2, 3, o que acontece depois? 2, 3 aparecem. Ou 1, mas sempre vai aparecer alguma coisa. Porque eles têm um propósito. É como um chamamento para nós, a esse exercício de aprendizado. Mas, muitas vezes, nós flertamos assim demais com o queixume, com a lamentação, com o medo, com a dor, com as incertezas, né? A gente dá aquela fraquejada. É lógico que o nosso emocional é uma montanha-russa, né? Se alguém aqui fica bem todo o tempo todo, por favor, venha aqui para que todos nós, se apresente a todos nós, né? Alguém conhece alguém assim, que fica todo bem, todo o tempo todo bem, naquela vibração que nós almejamos? Ninguém fica, né? Que nós saibamos nesse mundo. Pelo menos a maioria de nós não ficamos, porque o nosso emocional é uma montanha-russa. A gente está bem, daqui a pouco chuta o balde. Eu vou contar um segredo para vocês, os trabalhadores sabem disso. Não é porque a gente está na casa espírita, inserido num trabalho, porque faz palestra, porque dá passe, porque é média, porque é isso que a gente está isento de desafio, viu, gente? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É que a consciência já pega mais ali, ó, quando a gente sai da linha, e isso é um ótimo sinal para todos nós. Quando a nossa consciência já dá um alarmezinho, é sinal que a gente está no caminho certo, porque a espiritualidade não é exigente conosco. Eles conhecem as nossas limitações, nossas fraquezas, afinal de contas, Deus nos conhece. Aliás, eu vou contar uma coisa para vocês, Deus nos conhece individualmente. Ele sabe o seu nome nessa encarnação, conhece todas as tuas necessidades. Individualmente. Alguém pode pensar, mas como assim? O universo é imensurável, ele me conhece individualmente? É, porque se o Google te conhece, quando você digita lá, eu vou pedir uma pizza, pá, aparece meia dúzia de pizzaria, né? Por conta do seu aparelho, que tem lá um númerozinho de identificação, via GPS, ele já te mostra meia dúzia de pizzaria perto de onde você está. Então, se o Google sabe onde você está, imagina Deus. Então, Deus nos conhece profundamente. E é sempre bom lembrar que Ele nos ama profundamente. E que este amor de Deus está disponível a nós todo o tempo. E o tempo todo. A questão é que muitas vezes nós não estamos sabendo acessar esse amor de Deus. Aí a gente sofre por conta dos desafios que a gente tem lá fora, né? Por conta desse flerte constante com essa dúvida, com esse sofrimento, com essas incertezas. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo, ele estava há 2 anos desempregado. E são 13 milhões, né, desse país de desempregados, mais ou menos.
Quando ele recebeu um telefonema da agência de emprego, conversando com ele, eu perguntei, poxa, você deve ter ficado, né? O teu primeiro sentimento foi de alegria, né? Você deve ter dado uns saltos de alegria. Ele falou, não, eu tive medo. Mas como assim? Tive medo. Medo de saber se ia dar certo. Medo de saber se tinha alguém concorrendo comigo lá. Medo se de fato eu estava sendo contratado ou era mais uma etapa. E nós somos assim. A gente não bate no peito e diz, eu vou conseguir, vai dar certo. A gente questiona, a gente põe em dúvida. E se Deus é este amor, e Ele o é, como diz João em seu Evangelho, Deus é amor. E se esse amor está disponível todo o tempo todo para nós, por que que a gente ainda vacila? Será que é por conta desse foco, desse olhar exacerbado, demasiado, na dor, no sofrimento, na incerteza, no medo? Porque nós nutrimos isso. Nós emitimos essas vibrações e nutrimos ela em torno de nós. Eu não sei se os mais novos, acho que todo mundo sabe, vai saber aqui, acho que mais novos só a garotinha que está com a boneca no colo e está dormindo. Acho que ela ainda não sabe o que é um gibi, mas nós já, né, todo mundo sabe o que é um gibi, né? No gibi, quando o personagem está assim acabrunhado, ele está triste, né, preocupado, normalmente desenham uma nuvenzinha negra na cabeça dele, né? Para dar essa ideia, né, de que ele está... Olha, a gente não está muito longe dessa figuração, porque os nossos pensamentos, cultivados no negativo, a recíproca é verdadeira, é evidente, mas cultivados no negativo, a gente cria o que a gente chama de psicosfera. É como uma energia em torno de nós, que nós criamos e nutrimos, como eu disse, e vai nos acompanhando. E aí a gente fica almejando e desejando que as coisas deem certo. É sempre importante a gente lembrar que nós devemos sim pedir as coisas nas nossas preces, pedir ajuda, pedir soluções, né? É muito comum, às vezes, as pessoas buscam a casa espírita em busca de soluções materiais, né? Olha, eu tenho um sócio lá, está difícil, as coisas não estão dando certo lá no serviço e tal. É lícito, mas a gente vai aprendendo, estudando o Espiritismo, que o foco sempre será em nós, porque tudo está em nós, todas as soluções. Até mesmo num processo de obsessão, né, que para nós é aquele escolho, né, nós já compreendemos que a obsessão é aquele escolho, aquela coisa ruim em relação ao trato com as coisas espirituais, que é a ascensão de um espírito, mas também de um encarnado sobre um outro encarnado, ou até de um encarnado sobre um desencarnado, porque tem, acreditem, tem encarnados que obsediam desencarnados. O indivíduo já partiu, ligado ao coração ou não, mas está lá ainda, sentindo aquela falta, ainda aquela saudade não transformou. Ou melhor, aquela dor não se transformou ainda numa saudade gostosa, né? E fica desejando, quer dizer, é como se você estivesse obsediando aquele espírito. Então, num processo obsessivo, mais comum, que é a ascendência de um espírito sobre o encarnado, ainda assim, se não houver a nossa participação, simplesmente não vai acontecer. Porque um obsessor, ele não faz nenhuma mágica sobre o indivíduo. Ele não faz nenhum feitiço, não faz nenhuma energia sobre ele. Se fosse assim, nós estaríamos perdidos. Felizmente, graças a Deus, não é assim. O que acontece é, ele somente potencializa aquilo que a gente já traz conosco. Então, se eu ando deprimido, se eu ando muito preocupado, e vamos fazer um adendo aqui, nós não estamos aqui posicionando e dizendo que nós não devemos ficar
preocupados, deprimidos, inseguros, com medo, porque isso é humano, faz parte. Mas aí a gente lembra o que esse grande psicoterapeuta de todos nós, chamado Jesus, nos afirmou, que ele não nos ensinou só a orar. O que ele disse antes? Vigiai. Vigiar a quem? A você mesmo, a mim mesmo. Estar vigilante com meus pensamentos. Ou seja, eu vou flertar com o medo, com a insegurança, com as incertezas. Sim, é humano, faz parte. Mas o grande desafio é eu ter esse discernimento e essa vigilância para eu não me demorar nesses sentimentos. Para eu sair logo desse sentimento. E isso é tarefa nossa. E muitas vezes nós desejamos que a espiritualidade nos ajude, quase sempre, né? Nós esperamos que a espiritualidade nos ajude, e ela está aí todo o tempo todo a nos ajudar, mas é preciso que a gente dê condições a ela para que isso seja feito. Porque eles jamais vão interferir no nosso livre-arbítrio. Jamais. Eles respeitam. É da lei que a gente exercite o nosso livre-arbítrio sem interferência, salvo eu estando flertando com um sentimento ruim, o obsessor interfere. Fazendo mágica sobre mim? Não. Potencializando o que eu já trago comigo. Esse medo, essa angústia, esse rancor, esses sentimentos não muito bons. Ele só vai potencializar isso em nós. Daí a importância da vigilância. E na medida em que a gente vai entendendo que há uma força por nós, que é este amor de Deus, e há uma força em nós, que é o mesmo amor de Deus, porque eu costumo dizer que Deus não está entre quatro paredes de um centro espírita, ou de uma mesquita, ou de um templo, ou de uma igreja, ou de uma tenda. Ele está dentro de você. É evidente que aqui ele se faz representado pelos trabalhadores do Irmã Maria, que a ele estão sintonizados. Ou em qualquer outra parte que a ele estejam sintonizados. Mas o templo de Deus é dentro de nós. Há uma força que precisa ser colocada em movimento ao nosso favor. Porque a mesma sensibilidade que nós temos de nos afetarmos com o que não é bom, de negativo, e a gente não está nem falando agora de obsessão, eu estou falando da própria auto-obsessão, porque nós muitas vezes nos auto-obsediamos, justamente flertando com esses sentimentos, com essas inseguranças, com esse, não sei se vai dar certo, será que eu consigo, pondo em dúvida a nossa capacidade sempre. Então, nós nos auto-obsediamos. A gente facilita a vida do obsessor. Já vai facilitando. Ele vem e só potencializa. E na medida em que a gente vai tomando consciência de que esse amor de Deus está aí, mas de que é imperioso, imprescindível que a gente faça a nossa parte no processo. O Evangelho é rico em exemplos de indivíduos que foram pessoas como nós, que tiveram sua vida de dificuldades, de desafios, que também queriam a sua felicidade, queriam a sua prosperidade, o seu bem-estar, a saúde, também almejavam a saúde. E foram, assim, indivíduos que deixaram muitos exemplos de proatividade, que não se deixaram envolver pelo meio desafiador, difícil em que se encontravam. Não potencializavam os problemas. Ao contrário. Aí a gente vai encontrar vários exemplos. O Zaqueu, que era um nanico, e acho que todos já ouviram falar de Zaqueu, provavelmente de histórias de algum companheiro que esteve aqui na frente, que era um cobrador de impostos. Vocês imaginam os Estados Unidos tomando conta, invadindo e tomando conta do Brasil, né?
mas de uma maneira rude, dura, e de repente todos nós brasileiros temos que pagar impostos salgados para os americanos, e você encontrar um brasileiro que cobra impostos de brasileiro para dar para os americanos. Quer dizer, esse indivíduo ia ser rejeitado nessa sociedade. Era o que acontecia com Zaqueu, né? Os romanos tomaram conta da Judéia, e Zaqueu, judeu, cobrava impostos dos judeus para entregar para os romanos. Então, ele era odiado. Era nanico. Quando ele soube que Jesus ia passar ali perto de onde ele estava, ele falou, poxa, eu preciso saber quem que é esse homem extraordinário. E Zaqueu tinha muito dinheiro, ele era um homem rico. E aí, quando ele... imagina, foi ele e uma multidão, né? Esperar Jesus passar naquela rua, naquele lugar. Quando ele chega, está aquela multidão, ele tenta se embrenhar no meio da multidão. Imagina a reação das pessoas quando o viam tentando. O pessoal dava cutucão, sai daqui, miserável, e batia nele, ninguém queria saber dele. Mas ele não se deixou vencido, ele tentou inúmeras vezes. Qual foi a solução que ele encontrou? Vou subir numa árvore. Ele tinha tudo para desistir, subiu numa árvore. A mulher hemorrágica, a mesma coisa. Quando soube que Jesus ia passar na rua dela, ninguém dava conta do problema dela, imagina a medicina naquela época. E ela também já tinha ouvido falar daquele homem extraordinário. Quando aquela multidão, ela se embrenha naquela multidão, e com a cotovela daqui, a cotovela dali, ela cai, mas ela se estica e toca nas vestes de Jesus. E Jesus para. Porque Jesus vivia rodeado de doentes. Agora eu pergunto para vocês, ele curou todo mundo que ele encontrou pela frente? Curou todo mundo indistintamente? Nós sabemos que não. Ele fez muitas curas, mas muitas vezes ele ia passando entre os doentes. Mas quando ele para, ele fala, alguém me tocou. Quem estava bem do lado dele era Pedro, né? Ele falou, Senhor, nós estamos nos tocando uns aos outros aqui, né? Porque era aquela confusão. Todo mundo querendo tocar Jesus e os apóstolos, os primeiros, meio que fazendo assim um papel de segurança. E Pedro não entendeu o que Jesus falou. Está todo mundo te tocando aqui, Senhor? Ele falou, não. Uma virtude saiu de mim, uma energia saiu de mim, um magnetismo saiu de mim. Porque encontrou uma vontade muito forte no toque da mulher hemorrágica. E ela ficou curada. Então, ela se esforçou. Bartimeu, a mesma coisa, era cego de nascença, um invisível, né, para a sociedade, como a maioria do povo da rua é. Ele também, ele era cego, mas não era surdo, ele soube que Jesus ia passar em tal lugar, se dirigiu até lá com toda dificuldade, e as pessoas também não gostavam dele. Quando ele, pelo som, ele percebe que Jesus está passando quase à frente dele, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele é repreendido pelas pessoas que estão à volta dele, porque não gostavam dele, né? Imagina quanto cala a boca, ele não ouviu. Ele não se deixou intimidar, ele gritou mais alto. E quando ele gritou a segunda vez, Jesus parou também. E da mesma maneira, Jesus também estava passando pelos doentes. Porque não era só Zaqueu ou Bartimeu que era doente, muita gente. Mas ele parou por quê? É como se ele pensasse assim, Jesus pensasse assim, opa, alguém entendeu, alguém está entendendo, alguém está se manifestando, alguém está sendo proativo, alguém realmente deseja cura. E aí manda trazer Bartimeu até a sua frente, e o que é mais interessante, né? Ele pergunta, né, para Bartimeu, o que queres que eu faça? Se eu estivesse no lugar do Bartimeu, eu ia falar, pô, senhor, está na cara, né? Como assim? O que quer que eu faça? Eu estou cego, eu quero ver, né? Mas é importante essa pergunta, porque muitas vezes a gente não sabe pedir. A gente está sempre pedindo nas nossas preces as soluções, a retirada das pedras do nosso caminho. Senhor, tira essa pedra para ficar melhor, como eu disse no início. Me ajuda a pagar aquela dívida para ficar melhor. Quando, na verdade, a gente precisa pedir o fortalecimento interior para eu saber lidar melhor, para nós sabermos lidar melhor com os nossos problemas.
ter mais jogo de cintura onde a gente não está tendo, não portando peso onde a gente vem colocando. Então, é sempre o foco em nós. Mas esses personagens foram proativos. Então, é necessário, sim, que a gente venha, a irmã Maria, fazer o nosso tratamento. Mas é importante, quando a gente colocar o nosso pé lá fora, ir de encontro à nossa rotina, à nossa realidade. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente recebe aqui, cabe a nós mantermos e nutrirmos. Porque, às vezes, a gente entra dentro de um carro, na primeira fechada, põe tudo a perder. Vira aquele demônio da Tasmânia, sabe aquele desenho? A gente põe tudo a perder. Então, é preciso que a gente tenha esse discernimento de que nós podemos conduzir de forma diferente o nosso processo. A gente já aprendeu que nós não mudamos ninguém, porque muitas vezes o nosso desafio na vida pode estar representado em alguém, né? Um chefe difícil, um companheiro difícil, uma companheira difícil, um filho difícil, um subordinado difícil, alguém que nos é difícil. A gente não vai mudar um indivíduo, mas a gente pode mudar. E lidar de forma diferente com a situação. Então, o foco sempre em nós. Então, na medida em que a gente nos ajudar a ter essa despertar de consciência, é como diz no Evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e acharei. Preciso ter a atitude de ir buscar. Pedi e dar-se-vos-á. Eu preciso me manifestar e pedir. Batei e abrir-se-vos-á. Eu tenho que ter a atitude de bater. Então, não adianta, porque muitas vezes a nossa criança interior ainda, porque o corpo sempre amadurece, mas o espírito nem sempre, né? A nossa criança interior fica lamentando, flertando com esse queixume da vida, né? Potencializando a dor, o sofrimento, ai, coitado de mim, né? Aí a gente lembra de novo do nosso grande psicoterapeuta Jesus, quando ele afirma, sede duros convosco e complacente com o teu próximo. A gente é complacente conosco. E duros com os outros, exigentes com os outros, né? Nós somos exigentes com as pessoas, porque elas não pensam como a gente, porque elas não têm o bom senso que a gente julga ter melhor, e por aí vai. A exigência não é conosco, quando deveria ser. A espiritualidade está aí, desejosa de nos ajudar, porém, é preciso que a gente faça a nossa parte. Na medida em que nós dermos condições para essa espiritualidade, que não é só do Irmã Maria, é uma espiritualidade ligada ao nosso coração. Nós temos muitos espíritos que se importam com o nosso bem. Muitos. Agora, você já tentou se colocar no lugar do seu amigo ou dos seus amigos espirituais? Imagina. Você desejoso de ajudar, muitas vezes até por uma missão. Aí o indivíduo não te vê, não te percebe. E você tem alguns meios de se fazer perceber, mas ele simplesmente não dá condições para isso. Você deseja intuí-lo, inspirá-lo. Às vezes nas situações mais inusitadas, debaixo de um chuveiro, né? Já aconteceu com alguém aqui? Você está preocupado, daqui a pouco vem uma ideia, ou vem um pensamento de alento, como quem tira um peso, tudo vai ficar bem. Porque assim, o ansioso, ele nunca está no presente, né? Ele sempre está em algum lugar, menos no presente, menos no agora. O ansioso, ele não entende, até a própria palavra já diz, né? O presente é um presente. A vida é agora, nesse minuto. Não é lá onde eu estou preocupado com a ansiedade, que muitas vezes eu nem sei se vai acontecer, se aquilo vai se desenrolar, se de fato vai se dar. A vida é agora. Ao contrário do depressivo, que está sempre olhando no retrovisor, sempre ancorado no passado, com alguma mágoa, algum ressentimento. Também é outro que não vive o presente. Esta bênção do agora,
porque é agora que a gente pode mobilizar as energias, fazer diferente. Ora, todos nós desejamos mudanças positivas na nossa vida, mas como eu vou alcançar mudança positiva na minha vida, fazendo tudo do mesmo jeito, na mesma rotina que eu venho fazendo? Isso é escolha. A vida é feita de escolhas. Eu costumo brincar que se ninguém quiser trabalhar amanhã, não vai. Não é uma escolha? Mas a gente já sabe que isso vai ter um ônus. É uma escolha que a gente já sabe que não deve fazer. Muitas escolhas, a gente já sabe que não deve fazer. Outras tantas, é só entre os erros e acertos, e é essa a pedagogia da vida, fazer escolhas e aprender com o desafio das escolhas erradas, para a gente evoluir, para a gente crescer. Então, se eu desejo mudança, fazendo sempre as coisas da mesma maneira, eu não posso colocar minhas expectativas no colo da espiritualidade, para que ela resolva para mim. Para que ela vire uma chavinha e, pum, tudo fique bem. Não é assim que funciona. O trato com a espiritualidade, como eu disse, é sempre uma via de mão dupla. Somos nós com eles conosco. Mas tudo isso, ou melhor, ignorar tudo isso também é escolha. De repente a gente vem para a Irmã Maria, faz tratamento, toma passe, ouve palestras, mas nada muda. Porque a gente fica esperando que as coisas fora de nós mudem, quando a mudança tem que ser de dentro. Porque uma vez que eu me proponho a mudar dentro de mim, eu passo a lidar diferente com as coisas de fora. Como eu disse, jogo de cintura, parar de pôr peso onde vem colocando, não dá muita bola para a torcida, que a gente dá, torcida às vezes dentro de casa. Então o foco sempre será em nós. Por isso essa assertiva de Jesus, ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça a tua parte. Eu estou ávido, porque eu te amo, porque você é meu filho. Você é o meu propósito. Você é o propósito de Deus, se convença disso. Você tem muita importância para Deus. Tem um futuro absolutamente brilhante pela frente. Longo, mas brilhante. Aliás, até esse tempo, né, vai depender só de nós. A gente tem essa força na mão. Mas ignorarmos, entrar por um ouvido, sair pelo outro, porque, como eu disse, a vigilância é tão importante quanto a oração, quando a gente estiver lá fora. Aqui tudo conspira para o bem, né? Nós estamos numa casa de amor e de luz, nos conhecemos uns aos outros, nos abraçamos. Então, o nosso desafio, de fato, é lá fora. Lá fora que a coisa pega. Então, fica essa proposta de reflexão para todos nós, o quanto nós estamos nos empenhando em favor de nós mesmos. Tinha uma propaganda antigamente, universitária, que dizia assim, mais de você em você mesmo. Mais de você em você mesmo. Talvez esteja, talvez não, certamente isso está faltando para nós. Né? A gente não pode fazer como um amigo meu, né, que ele disse que está lendo pela primeira vez, eu dei um evangelho para ele, ele está lendo o evangelho, mas ele escolhe assim, aquele momento em que ele vai dormir, ele deita, né, começa a ler, deitado, começa a ler o evangelho, aí não dá, né? 2 parágrafos, apagou. É uma escolha. Por que ele escolheu ler o evangelho nessa situação? Então, nós temos isso na nossa vida. Né? Então, cabe a reflexão justa, ponderada e honesta de refletirmos se estamos fazendo e facilitando a vida da espiritualidade para nós. Muita paz a todos.